Olá, estamos de volta com mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa e tentar entender por que os ingleses fizeram a Revolução que, cara, deu o que falar na época e também inspirou muita gente boa depois, inclusive até no Iluminismo. Muitos tomaram como exemplo as ideias da Revolução Inglesa. Vocês sabem que a Inglaterra é uma ilha, e daquela ilha saiu coisas bem legais, certo? Bem, ela basicamente é uma revolução burguesa. Por quê? É uma revolução feita pela burguesia inglesa. Mas essa burguesia estava em pleno enriquecimento e queria se tornar mais poderosa. Para a gente começar a entender a Revolução Inglesa, a gente tem que primeiro entender como era a Inglaterra antes da Revolução. Como vocês devem se lembrar, o nosso querido rei Henrique VIII, gente da melhor qualidade, cara bom, ele fez a reforma protestante na Inglaterra. Ele queria se separar de Catarina de Aragão, uma princesa espanhola, para se casar com Ana Bolena. E pediu para o Papa: olha só, seu Papa, posso anular meu casamento? O Papa disse não. Ele: como é que é? Então acabou para você. Chutou a igreja para escanteio, criou a igreja anglicana. A nobreza inglesa, muito da esperta, já queria botar a mão nas terras da igreja, apoiou amplamente Henrique VIII. Com isso, a Inglaterra passa a ter a sua própria religião, que o chefe de Estado é o chefe religioso. Henrique não era bobo, não. O que acontece? Essa ruptura toda mudou a estrutura inglesa. Por quê? No plano externo, a Inglaterra não pagava mais tributos para Roma. Estava separado. Não quero saber de papa. Que papa o quê? Agora quem manda sou eu. O rei que manda. Então, os ingleses, com isso, vão enriquecer mais ainda. Todas as propriedades da igreja ficam para ele. No reinado de Elizabeth I, eles consolidam essa religião e passa a ser a Inglaterra de maioria anglicana, embora continue a ter problemas com outras denominações, com protestantes, com católicos, mas a Inglaterra passa a seguir o anglicanismo, certo? Desde a Idade Média, na Inglaterra, quem tinha muita força era o parlamento. O parlamento existe na Inglaterra há muito tempo. Então, o que acontece? O parlamento, ele ficou enfraquecido durante o reinado de Henrique VIII, Elizabeth I, de Jaime I. Por quê? Eram reis absolutistas, reis que concentravam muito poder. Então, esse parlamento sentiu e não tinha tanta força. Mas, gradativamente, o parlamento foi ganhando força. Ele é basicamente dividido até hoje em Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Os nobres e os comuns era mais... participava a burguesia e outros setores sociais mais abastados. A Inglaterra, então, com isso, já tinha uma estrutura, do ponto de vista político, um pouquinho diferenciada dos outros países. Tinha esse parlamento que atuava também, mas a força continuava com o rei. Os reis, que eram da dinastia o quê? A dinastia Tudor, depois a dinastia Stuart. Então o que acontece? Jaime I, ele governa a Inglaterra de 1603 a 1625. Dá até só pra gente se referenciar. A gente vai falar do nosso querido tio Jaime. E ele faz o quê? Ele coloca a Inglaterra numa nova realidade financeira, porque a coisa não estava muito boa. Então ele aumenta os impostos e estabelece empréstimos forçados, forma monopólios estatais para a burguesia, para alguns burgueses, e também deflagra perseguição religiosa aos puritanos. Então, isso tudo cria um clima muito ruim para ele. E a Câmara dos Comuns o enfrenta. Resultado, ele dissolve a Câmara dos Comuns, ele dissolve o parlamento até de 1614 a 1622. Seu filho, Carlos I, ele continuou a mesma política, certo? Tentou fazer um acordo com a questão dos impostos. Essa questão dos impostos na Inglaterra vem desde a Idade Média, a questão do pagar imposto, por quê, para quê. Os ingleses têm isso até hoje. Então, Carlos não consegue se entender com o parlamento, que enfrenta ele. Ele dissolve o parlamento, certo? Até 1640. E aí, Carlos, o que ele faz? Ele entra num conflito com a Escócia e precisa de um imposto para bancar a guerra. Só que o parlamento entra em conflito de novo com ele. A Câmara dos Comuns não quer ajudá-lo de jeito nenhum. Então, isso vai radicalizar a situação e vai levar ao enfrentamento do rei pelo parlamento. Vão se formar, então,
dois exércitos, o exército do parlamento e o exército do rei, certo? Quem lidera o exército do parlamento? Oliver Cromwell, nosso querido tio Cromwell, gente da melhor qualidade, cara bom, vocês vão ver por que já já. E ele organiza esse exército, os cabeças redondas, e parte para dentro. O negócio é feio, a Inglaterra mergulha numa guerra civil, certo? A Revolução Puritana só está começando. Então a Guerra Civil vai durar até 1648, 1649. E o que acontece? Quem vence é o parlamento. Por uma coisa bem interessante, o exército do parlamento era por merecimento, não era porque era nobre. Carlos, não, eu sou nobre, então eu sou general. No exército do parlamento, se você fosse bom, você era promovido. Então isso estimulava os soldados a lutar. E Cromwell derrota o exército do rei, certo? Nessa luta você vai ter os diggers e levers, os cavadores e os niveladores, que eles são mais radicais na questão política, que eles queriam igualdade para direitos para todos, como os niveladores, e os cavadores queriam reforma agrária. Então Cromwell consegue derrotar. E aí, o que ele faz? Ele simplesmente acaba com a monarquia. A Inglaterra passa a ser uma república. O rei Carlos I, ele simplesmente é condenado e corta a cabeça dele em praça pública. Perdeu a cabeça. Quando ele perde a cabeça, a galera, ai meu Deus, ferrou, deu ruim. Um rei cortado a cabeça em praça pública. Então o que acontece? Cromwell começa a república. E ele se denomina o Lorde Protetor da República. O maior ato do governo de Cromwell são os atos de navegação, que eles transformam a Inglaterra na maior potência naval do mundo. E eles são precisos, eles detonam a Holanda. Como? Coisa simples. A Holanda era uma grande exímia navegadora do frete marítimo. Você precisava levar daqui para ali, os holandeses levavam. Eles pegavam o açúcar no Brasil e levavam para a Europa. Chegava na Europa, refinava e distribuía. Então eles só ganhavam. O que os ingleses fizeram? Acabou. Esse negócio aí não vai dar mais não. Agora é o seguinte, quer levar mercadoria inglesa? Só pode ser, mercadoria para a Inglaterra ou inglesa, só pode ser ou do país de origem ou de navios ingleses. Nada de intermediário. Tu quer levar minha mercadoria ou do meu país ou do país de origem? Não tem mais conversa não. Negócio de holandês, isso aí, acabou. Isso é um golpe mortal dentro da estrutura holandesa de frete marítimo. Porque os ingleses passaram a lucrar horrores. Porque eles tinham toda uma estrutura preparada para o quê? Para estar no mar fazendo esse transporte. Isso leva a uma guerra entre Holanda e Inglaterra, que a Inglaterra ganha, e basicamente tira a Holanda do páreo. Com isso, a burguesia inglesa ganha horrores. Cromwell depois consegue virar governante vitalício, morre e entra seu filho, Richard, o Ricardo. Só que o cara era meio devagar, quase parando, deu ruim. Acabou. Entra e o parlamento já estava meio assim, de pé atrás com os cavadores e os niveladores, resolveu restaurar a monarquia. E chama o filho do rei Carlos II. O que acontece? A restauração da dinastia Stuart ocorre, Carlos II reina, mas o parlamento continua em cima dele, não dá moleza. Ele morre e entra seu filho, Jaime II, católico. E Jaime queria o quê? Jaime II queria o quê? Queria, basicamente, restaurar o absolutismo, como Carlos também não conseguiu. E Jaime queria fazer isso, ele vai beneficiar os católicos, ser católico, entendeu? Vai isentar com impostos e o parlamento vai cair de pau em cima dele, não tem moleza não. Junta o exército de novo, vai todo mundo lá e acabou com a gracinha. Na época, a filha dele, Maria, era casada com o príncipe Guilherme de Orange, que era holandês. E o parlamento vai lá e depõe ele e pergunta se Guilherme de Orange quer ser rei. Ele não era bobo? Claro, tô dentro. Ele se torna rei da Inglaterra. Esse evento é chamado de Revolução Gloriosa. Por quê? Porque não teve tiro, não teve guerra. Foi na moral, perdeu. O cara foi lá e botou ele para correr. E ele saiu fora. A Revolução Gloriosa consolida o processo revolucionário inglês, consagra as conquistas da burguesia, certo? E cria e faz o rei obedecer ao parlamento. O parlamento passa a dar as cartas do jogo. Ele tem que obedecer à Declaração de Direitos, o Bill of Rights, que limita a ação desses reis. E assim a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista. Nesse momento, a Inglaterra praticamente abre caminho para ser a maior potência dos séculos XIX e XX. Por conta disso. E vai ser o primeiro a fazer a Revolução Industrial. Por isso que a gente tem que saber a Revolução Inglesa. Senão a gente não vai saber o que está rolando depois.
Por que a Inglaterra é uma potência? Por que a Inglaterra é uma grande nação poderosa na Revolução Industrial? Por conta desse detalhe. A Revolução Inglesa ela permite que uma burguesia enriqueça mais ainda, que tenha ação, que tenha o poder político. E que o governo, o rei, não restaura o absolutismo. Quem dá as cartas do jogo é o parlamento. Olha só, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido. É só um resumo. É para vocês descontraírem um pouco, matar a saudade dessa cara velha aqui feia, que eu sei que vocês amam. Certo? Eu também tô com saudade de vocês, mas a gente tem que manter nesse momento aqui, se ver por aqui, certo? Então, não esqueçam de novo. Fiquem em casa. Se cuidem, se protejam, certo? E até breve. Eu espero que a gente volte logo a se ver, certo? Da próxima semana a gente já vai começar a entrar mais ainda na Revolução Industrial. Até a semana que vem, galera. E fiquem em casa!